Bom dia, meus irmãos. Sentiram saudade? Se sentiram saudade, eu preciso ficar fora mais umas 2 semanas para ver se... Bem, para aqueles que vão assistir esse vídeo depois, nós paramos durante aproximadamente 4 semanas, não é isso? Porque nós tivemos a nossa conferência e depois também eu estive em viagem. Mas cá estou de volta e vamos para a nossa aula 28, não perca o fio da meada, olho no lance, e vamos para a continuação da matéria de doutrinas básicas. Estamos em soteriologia, a doutrina da salvação. As crianças para a classinha até 12, né? 3 a 12. Estão saindo lá? Muito bem. Irmãos, vamos orar, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre o nosso tempo hoje. Nossa aula será mais curta, porque nós temos a Assembleia da Igreja logo depois, então vamos remir o tempo, né? Oremos. Pai querido, obrigado pelo nosso tempo aqui nesta manhã e pelo aprendizado que podemos ter da Tua Palavra, que esta continuidade, ó Deus, em nossas vidas nos fortaleça, nos traga robustez de fé, para podermos, ó Deus, enfrentar os desafios e continuar servindo ao Senhor. Abençoa, ó Deus, novamente a Tua Palavra, que Teu Espírito fale aos nossos corações e mentes. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos ler rapidamente o primeiro slide dessa lição, que traz uma definição e diz o seguinte: soteriologia, estudo sobre a salvação do homem através da obra de Cristo, incluindo sua eleição soberana por parte de Deus, seu chamado, perseverança e glorificação. Seu, no caso aqui, nós estamos falando, é claro, do homem, o qual é o objeto dessa salvação, ok? No anseio de cumprir a ordem de Jesus de evangelizar o mundo inteiro, os cristãos frequentemente falam sobre a salvação em suas conversas com os não crentes. Isso, às vezes, gera certa confusão, pois os incrédulos não entendem o que significa a afirmação de que o pecador precisa ser salvo. Por isso, é preciso que o discípulo de Jesus tenha em mente noções bem claras acerca da soteriologia bíblica. Caso queira falar de forma mais eficaz acerca das boas novas que deve proclamar. Eu esqueci que essa palavra estava invertida, corrigi no slide na edição, mas não corrigi agora aqui. Então, irmãos, a nossa introdução está dizendo apenas que o entendimento da doutrina da salvação não tem nada a ver com a sua salvação, certo? Você ter a melhor doutrina do mundo nunca salvou ninguém. Você ter a doutrina toda correta nunca botou uma pessoa 1 milímetro mais perto do céu. Tá, pastor, então para que a gente tem que estudar? Porque o entendimento dessa doutrina, meus irmãos, traz robustez da nossa fé. Eu sei porque eu tenho crido. Então, muitos de nós, em algum momento da nossa vida, já deve ou pode ter passado por alguma incerteza de fé, até mesmo questionando a sua salvação. Geralmente isso é baseado, sabe em quê, irmãos? Sentimentos. Alguma coisa que você está sentindo naquele momento. Você não está bem, né? Fez uma coisa muito ruim, não consegue se perdoar, lembra da mensagem do Handel, né? Então você está nessa que não tem nada a ver com a lógica das Escrituras. Você está sentindo isso. Como é que a gente combate isso? Qual é o antídoto? A lógica, a razão, o ensino da palavra. Então, quando nós estudamos sobre soteriologia e aprendemos, por exemplo, sobre a perseverança dos santos, a convicção de salvação, os textos que fundamentam essa verdade protegem a minha fé, certo? Posso não estar me sentindo muito salvo naquele dia, mas pouco importa, porque minha salvação não é baseada em sentimentos, é baseado naquilo que o Senhor fez e o que Ele promete a mim, ok? Então é por isso, irmãos, que nós estudamos doutrina, porque ela traz fundamentação, robustez, firmeza para a nossa fé. Bem, tem esse gráfico, né, que traz no nosso material impresso, né, no livro que nós utilizamos. É um gráfico bastante amplo, que vai falar sobre a queda, vai falar sobre o processo de salvação, né, seguindo a seta, e aí vai trazer também a glorificação no final, e é exatamente o processo que a gente está percorrendo durante o nosso estudo. Nós paramos, irmãos, de propósito, para não entrar num tema bastante amplo, quando nós íamos falar sobre predestinação e eleição. É extremamente importante, primeiro, a gente aprender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
Enquanto a eleição é a escolha soberana de Deus de indivíduos de toda uma humanidade perdida, a escolha para a salvação e não para a condenação, já é um primeiro ponto que precisamos aprender. A predestinação é para o que nós somos eleitos, certo? Fazendo aqui uma comparação, eu escolho uma roupa que seja uma bermuda, certo? Eu escolhi esta bermuda no meio de todas as minhas. Essa é a parte da eleição. E aí eu vejo que essa bermuda, ela não é assim, né, para ir numa festa, para ir numa coisa social. Então eu destino a essa bermuda o propósito de ser a minha bermuda da academia. Okay? Então você não vai me ver com aquela bermuda passeando com você vai me ver apenas na academia. Esse é o propósito daquela bermuda. Na eleição é a mesma coisa, meus irmãos. Deus nos escolhe e Ele tem propósitos para o qual Ele nos predestinou, certo? Por exemplo, para sermos a imagem do seu Filho. Okay? Então, quando você vê lá em Romanos capítulo 8 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, leia o resto do texto. Predestinação está ali. Contribuem para que a pessoa de Cristo, vou nem reclamar do vento porque o calor é pior, contribuem para que a pessoa de Cristo seja o quê? Formada em nós, a predestinação, certo? Então a gente não foi salvo para ser qualquer coisa, mas para ideias, propósitos, objetivos claros que o Senhor tem para nós, ok? E a gente vai explorar isso mais. Falando nela, a predestinação, nós temos aí os verbos que são usados na palavra de Deus. Os verbos predestinar e predeterminar traduzem a palavra grega proorizo. Predestinar é destinar de antemão e se trata de uma ação de Deus que abrange todos os eventos. No campo da soterologia, a Bíblia afirma que Deus predestinou os crentes para serem conformes à imagem do seu Filho e que o resultado final disso será a glorificação deles. E aí está exatamente o texto que eu estava mencionando em Romanos 8, Romanos 8, a partir do versículo 29, certo? Vamos ler esse texto aí para a gente não se perder. Esse é um tema mais denso. Antes de seguir no slide, eu prefiro ler essa parte para que a gente possa acompanhar. Está faltando uma folhinha minha aqui. Só um minuto. Ou não. Não. Atos capítulo 4, versículo 27 a 28. Olha lá. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade. Então veja bem, preste bem atenção nesse versículo, irmãos. Pedro até agora está falando do quê? Da parte humana, certo? Alguém obrigou Herodes, Pôncio Pilatos e os gentios a se juntarem com o povo de Israel nesta cidade? Ninguém botou uma arma na cabeça deles, ninguém os obrigou a nada. Eles decidiram, formação de quadrilha, né, contra Jesus, ok? Estamos juntos aí? Responsabilidade deles. Então, o mal que o homem faz é responsabilidade sua. Nós já falamos isso, inclusive, em outras aulas. O texto vai continuar. Para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então, ele declara a responsabilidade humana no versículo 27, Atos 4. Agora, olha o versículo 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então, eis aqui, meus irmãos, um paradoxo, certo? Um mistério que muita gente tem dificuldade de aceitar. Hoje há uma luta entre dois extremos. E isso é importante a gente destacar que não é isso que nós cremos, não é isso que nós defendemos, nenhum dos dois extremos. Quais são os extremos? Que os homens fazem as coisas por sua própria responsabilidade, sua própria decisão, e Deus é impotente para fazer qualquer coisa. E isso vai seguindo, irmãos, tanto para esse lado de cá, que acaba no teísmo aberto, que a gente já tratou em outras aulas, certo? Onde Deus é um mero espectador, e ele até gostaria de te ajudar, mas não dá, né? Porque você é um ser livre, absolutamente livre. Então você vai fazendo as coisas, né? Aí de repente você está metendo os pés pelas mãos, mas a sua mãe está orando por você, né? Sua mãe, seu pai, seu avó está orando por você para Deus ajudar a sua vida, mas Deus não pode fazer nada, porque você é um ser livre e vai acontecer o que vai acontecer. Esse é esse extremo, certo? Qual é o outro extremo, meus irmãos?
Nós somos meros marionetes e, de fato, não é Deus, não somos nós que estamos fazendo as coisas. É Deus que está fazendo as coisas, inclusive pecar. É óbvio que isso é um absurdo. É óbvio que isso é uma heresia. O equilíbrio, meus irmãos, é a nossa humildade de nos render a duas verdades das Escrituras que são paradoxais. Pastor, o Evangelho não pode ser contraditório. Exato, por isso que eu falei paradoxal. Paradoxo não é a mesma coisa que contradição. Ok? Contradição é subir para baixo. Isso é uma contradição. É virtualmente impossível subir para baixo. Entrar para fora. Não tem. Não tem como. Até mesmo aqueles armazéns de antigamente chamava secos e molhados, uma coisa era o seco, outra coisa era o molhado. Não tinha seco molhado nem molhado seco, certo? Então, quando nós falamos que o homem tem responsabilidade, mas Pedrão, pescador, certo? E teólogo, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido que de antemão que acontecesse. A palavra de Deus diz que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Tem uma música muito bonita, uma cantata de Natal que eu já participei, que dizia que naquela manjedoura havia a sombra de uma cruz. Eu gosto muito desse verso, dessa canção, porque é a realidade. O plano já estava determinado, certo? Agora, pastor, como é que então Deus usa a execução do seu plano com a liberdade e a responsabilidade humana? Esse é o mistério. Como Deus coordena tudo é algo, meus irmãos, ao meu ver, que pode se juntar 1000 teólogos numa sala para discutir durante 1000 dias, 1000 anos que seja, e eles não vão chegar a uma conclusão final. Não é que... eles não vão chegar a uma conclusão final, não é porque não há, é porque está além da nossa capacidade de compreensão, de entendimento. Voltando um pouquinho, é basicamente o que eu falei quando tratamos da Trindade. Você pode usar a metáfora que for, você pode usar a ilustração que for, mas não há nada na experiência humana, certo, que sintetize de verdade o que é a Trindade nas Escrituras. Por quê? Porque não tem nada na experiência humana, na matéria, na nossa convivência, que signifique o mesmo que a Trindade. Mas você olhar para a palavra de Deus, meus irmãos, negar que existe um só Deus, não é isso que o Senhor fala lá em Isaías, por exemplo? Eu sou o Senhor, antes de mim nenhum Deus houve, nem depois de mim nenhum outro haverá. Entendi, Senhor, só um Deus. Aí você vê o Pai sendo adorado, o Filho sendo adorado, o Espírito Santo sendo adorado. O Pai sendo chamado de Deus, o Filho sendo chamado de Deus, o Espírito sendo chamado de Deus. A Bíblia está em contradição? Não. Ela está ensinando algo que está além da minha compreensão. Quando as pessoas exigem entender algo que está além da sua compreensão, aí nasce o testemunho de Jeová, aí nasce o unitarismo, aí nasce as heresias que a gente tem visto no final das nossas doutrinas, ok? Romanos 8, que eu mencionei agora há pouco. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Eu não consigo compreender, meus irmãos, eu fiquei uma década em uma igreja antes de sair para o seminário e depois voltei para a mesma igreja e depois já vim para cá, para Boa Vista, para o ministério, né? Eu não consigo compreender como você passa uma década numa igreja. Saga das baterias continua. Como você fica uma década em uma igreja e eu pelo menos, nunca ouvi uma mensagem, um estudo sobre predestinação. Tá ou não tá na sua Bíblia? Tem como apagar esse verbo daqui? Tem como apagar o verbo proorizo? Não. Então por que se pula? Porque o pessoal tem medo, meus irmãos, de ter uma opinião sobre algo e acabar sendo identificado como calvinista, como reformado, sabe lá Deus o que eles têm mais medo, mas você não pode evitar o que está nas Escrituras. Então a palavra de Deus fala claramente que do momento da minha conversão, certo?
eu já tenho um percurso, eu já tenho um trajeto colocado por Deus. Como é o fim? Qual é o fim desse trajeto? Eu vou ser a imagem de Jesus. Agora, preste bem atenção. Isso vai acontecer necessariamente no meu curso da minha vida, no curso da sua vida? Não. Porque seria maravilhoso, irmãos, que fosse que nem plano de carreira, né? 3 anos de conversão, promoção. 5 anos de conversão, outra promoção. Agora, você concorda comigo? Vocês são militares e tal. Tem gente que é promovido, mas se diz assim, esse cara não é material para tenente, não. Coronel? Esse cara tem competência para ser nem cabo. Mas o plano de carreira está lá. E ele vai ser promovido. Na vida cristã, irmãos, não tem plano de carreira. E nós vamos crescendo e amadurecendo, irmãos, à medida que deixamos a graça de Deus a agir na nossa vida. Mais uma vez, ação de Deus, cooperação do homem. Como assim, pastor, deixar a graça de Deus agir na minha vida? Ora, se eu não busco as disciplinas bíblicas, se eu não busco servir ao Senhor, se eu não busco aplicar a palavra de Deus, se eu faço o meu devocional só porque eu gastei 30 e poucos reais e eu não quero jogar fora e também não quero passar vergonha no grupo de vida, como vai crescer? Como vai amadurecer? Como vai ter plano de carreira? A única diferença, irmãos, é que não depende de tempo. Na minha experiência cristã, eu já vi irmãos que da conversão parecia que tinha um foguete atrás. Eu já vi outros que pareciam uma lebre. Desculpa, a tartaruga. A lebre é rápida. Né? E 5, 10 anos de conversão, e o camarada ainda estava na papinha. Ainda estava nos elementos básicos. Pega para evangelizar, não sabe o que falar, não sabe defender a fé. Por quê, irmãos? Porque não cresceu. Agora, a boa notícia. Você não vai ter que ir para a glória do jeito que você terminar a sua vida. Porque a glorificação, a gente vai tratar disso mais à frente, vai cuidar de tudo. Pastor, então tudo bem, então vou botar o pé para cima e vou deixar a vida passar. Pois é, meus irmãos, mas não é tão simples assim. Isso é uma questão de gratidão, isso é uma questão de obediência. É uma questão até de uma santa ambição, porque a palavra de Deus fala sobre recompensas eternas de tudo que a gente faz aqui. Então não é apenas deixa a vida me levar. Né? Já estou salvo? Não. Outra, quantos de nós, irmãos, já passaram ou já vimos pessoas que passaram vidas cristãs miseráveis, tristes, porque vive levado para lá e para cá por toda circunstância. O dia está ensolarado, ele espiritualmente está bom. O dia está nublado, espiritualmente ele está mal. Ele é levado por todo o vento de coisas. Falta firmeza espiritual. Ou seja, meus irmãos, a gente só ganha em crescer no Senhor. Só ganha. Ganha aqui e ganha na eternidade. Mas, ao final desse processo, essa predestinação de sermos conformes à imagem do Senhor Jesus irá plenamente se cumprir na nossa vida. Ok? Bem, Deus também predestinou, voltando ali para o nosso slide, os crentes para a adoção de filhos. Isso teve como única causa a livre escolha do Senhor, realizada segundo o conselho da sua vontade. O propósito último da predestinação dos crentes é o louvor da gloriosa graça de Deus. Nossa base bíblica aí, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nele, ou seja, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, nesse mesmo texto, você tem tanto a predestinação quanto a eleição, no segundo versículo, no versículo 11. Mas o foco aqui do nosso comentário é sobre como fomos predestinados para a adoção de filhos, como fomos predestinados por causa do propósito e a vontade do Senhor. A adoção, que a gente vai tratar um pouco mais à frente, é algo muito interessante porque, segundo eu aprendi, na cultura greco-romana, não era permitido, na cultura greco-romana, era muito mais simples você deserdar um filho natural, talvez um filho dissoluto, um filho rebelde e tudo mais, do que um filho adotivo. Era extremamente complicado você
abandonar ou renegar um filho que você adotou, certo? E eu não sei exatamente como é que é a legislação brasileira, mas a gente não pode pensar em adoção na Bíblia com a legislação brasileira. Tem que visitar o mundo antigo 2000 anos atrás e entender o que Paulo tinha em mente para ele usar esse termo. Porque quem cunha, quem forma o termo adoção é Paulo, obviamente orientado pelo Espírito Santo. Ele não formaria esse termo, se o pessoal da época não fosse relacionar com a sua cultura. Então ele usa isso para que a gente possa entender. Mas por que ele está fazendo isso, meus irmãos? Então vamos lá. Você nasceu. Você é filho de Deus? Sim ou não? Não. Deus só tem um filho, com F maiúsculo. E aí o que acontece? Como é que eu fico nessa história? Quando nos convertemos, nós somos adotados como filhos. Nós passamos a uma posição que nós não temos originalmente e que não temos nem direito de nascença. Nós somos incluídos na família de Deus por causa do irmão mais velho. Por isso que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, tudo que o Pai deu ao Filho passa para nós por causa do Filho. E nos tornamos também filhos de Deus. João capítulo 1 fala isso, não é isso? Veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu a esses o poder ou direito, o verbo grego pode ser traduzido de duas maneiras, de se tornarem filhos de Deus. É interessante, meus irmãos, que com o tempo o cristianismo confundiu a filiação, nós como filhos, com o ser da igreja, né? Então, vinha lá com o bebê na igreja católica, você batizava a criança, a partir daquele momento ele era filho de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Em nenhum lugar. Ela não liga o batismo à filiação. Liga a adoção à conversão. Quando nós entramos no reino, certo? Então, quando fizeram no Brasil, por exemplo, os pobres dos índios não entendiam uma palavra de português, ia lá os jesuítas, né? E batizava todo mundo. Para eles estavam cristianizando a colônia. E não poderia estar mais longe da verdade isso. Quem dera fosse tão simples assim, né, irmãos? A gente chegar numa tribo, né? Pena que o André não está aqui hoje, porque o nosso missionário entre os índios podia... Há missionários que nós conhecemos aqui que ficou 17 anos antes de ver a primeira conversão. Fielmente, pregando o evangelho, esperando. Mas que tá, irmão Vala, a gente sabe o que eu quero dizer. A pessoa chegou lá, né, mano? Em 3 semanas, sai mergulhando todo mundo, ó. Esta aldeia foi salva. Só que não, porque o evangelho não é isso, tá? Então, a adoção acontece no momento da conversão, que obviamente precisa compreender o evangelho. O propósito último da predestinação, a última frase ali, está em Efésios 1:6. Para que o Senhor faz tudo isso, irmãos? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É por isso, irmãos, que eu falei, e quase fui para a fogueira como herege, lá naquele evento que eu já contei para os irmãos, que o propósito maior, primeiro, pelo qual Jesus veio ao mundo, não foi para nos salvar. O propósito maior, que tem que estar acima desse que a gente acha que é o principal, é a glória de Deus. Ele glorificou o Pai pela nossa redenção. É isso que a gente precisa compreender, porque isso coloca, meus irmãos, Deus em primeiro lugar e a gente depois. Mas fica bonito dizer, olha, Jesus veio por sua causa. E até, infelizmente, o autor, que eu até gosto bastante, mas ele está cada ratada de vez em quando, ele escreveu que a ideia do céu sem você era insuportável para Deus, então ele mandou o seu filho. Isso dá até música e vai vender. Já sei até quem ia compor lá, o gordinho lá do Ouro de Ofir lá. Compõe bem ele a propósito. Às vezes quando fala cada ratada também, porque, irmãos, Deus não está deprimido no céu esperando eu me converter. Salmo 115, onde está o seu Deus? Meu Deus, ele está no céu e faz tudo como lhe apraz. Ontem eu falei lá no interior sobre a soberania de Deus. Um Deus soberano não fica por aí deprimido por minha causa, porque ele sabe exatamente o que ele vai fazer na minha vida.
como Ele realmente tem feito nas nossas. E é tudo para o louvor da sua glória. Bem, em suma, a predestinação responde à pergunta: para que fomos salvos? É a última frase ali do nosso slide, ok? Irmãos, eu queria dar uma pausa aqui para realmente perguntar, algum questionamento? Nós estamos aqui falando só sobre predestinação e esse objetivo para o qual nós somos salvos. Alguma dúvida, algum questionamento? Porque de vez em quando você pode ir para casa aí com uma grande ponto de interrogação na cabeça e não dá em nada, né? Tem o microfone aí, não? Tá, então fala aí, Alex, eu tento repetir aqui para sair na gravação. E alteração você Processo de maculação. Maturação. Ok. a gente sabe que cada um tem a sua necessidade. E tem uma experiência de e quando cristão de diferente, tá? Sim. E como que ele vai tentar isso depois? Ok. Então a pergunta é, diante das diferentes velocidades e produto final da maturidade dos cristãos, né? Inclusive, às vezes, no mesmo viveu 40 anos, foi convertido por 30 anos, foi convertido por 30 anos, esse chega, sei lá, grau 10, e esse aqui quase não sai do chão, né? Como é que Deus vai fazer isso no Tribunal de Cristo? O Tribunal de Cristo, como nós vimos, inclusive, na nossa conferência, irmãos, é um tribunal de recompensa. Então, eu acho que você estava chegando quando eu estava falando isso, eu falei um pouco antes. Absolutamente tudo que nós fizermos aqui, irmãos, é recompensado pelo Senhor, desde que seja feito para o Senhor, certo? Então, se eu estou aqui dando meu dízimo assim, né, fazendo selfie, tá? O que o senhor fala? Eu já recebi a minha recompensa. Se eu estou fazendo para os homens disseram assim, muito bom, eu queria ser como você, ó. Pronto, recebeu a tua recompensa. Pega e vai embora. Porque no céu não tem nada. Mas quando a gente faz para o Senhor e não para impressionar os homens, de coração e na dependência do Senhor, tudo será recompensado. E é nisso que esse que subiu, né, em maturidade, apesar de ter o mesmo tempo desse outro que não subiu, respondendo a pergunta do Alex, estará na eternidade de uma maneira superior ou não? Superior, pastor, sim, porque em primeiro lugar o Senhor fala sobre o maior e o menor no reino dos céus. É ou não é? A história toda da humanidade e dos céus foi construída em cima de hierarquia. A diferença, meus irmãos, é que não haverá possibilidade nem de disputa, nem de inveja, nem de absolutamente nada. A forma como chegamos na eternidade, assim permanecerá. Se vai permanecer por toda a eternidade, eu não posso lhe responder, porque a Bíblia não fala sobre isso. Mas a forma como nós vamos iniciar a eternidade será determinada pela forma como vivemos aqui. Eu arriscaria, inclusive, dizer, já que a gente está com escatologia, né, polvilhando assim na cabeça depois de uma semana inteira, praticamente aqui na conferência, que as funções do milênio, as funções da igreja no milênio, serão também baseadas na graduação, na recompensa, na forma como você encerrar essa vida. Por quê? Porque o milênio vem depois das bodas do Cordeiro. Lembra que nós aprendemos? Então você já foi recompensado. Então, talvez a gente se surpreenda. Talvez você espere ver lá o pastor de Oversea, né, como governador da Austrália. Nossa, pastor, você já está lá em cima. E lá estou eu, né? Muito mal prefeito de Mucajaí. Mas a agenda é desse tamanho. Porque Deus não se impressiona com o que nós nos impressionamos. Eu tenho certeza, irmãos, que a eternidade, particularmente agora o milênio, vai revelar muito crente anônimo, que trabalhou muito para o Senhor e trabalhou do jeito certo. Porque na nossa cabeça a gente vai ter lá nas lideranças, né? Hudson Taylor, Billy Graham, né? Os reformadores e tal. Talvez. Mas talvez a gente se surpreenda. E como eu disse, um monte de gente anônima, porque Deus não trabalha com celebridade que nós criamos, na verdade. Quanto seguinte João Calvino pediu, quando foi enterrado, para ser enterrado em uma cova não marcada.
para que o mundo se esquecesse dele. Então, com o devido uso da palavra, irmãos, nós idolatramos esses homens. Eu estou usando a palavra aqui de uma maneira muito restrita, tá? Mas muitos desses homens, irmãos, eram gente extremamente humilde, que não tinha vaidade, que para nós em si já é uma enorme lição, né? Ok? Diga. Agora tem ajudante de palco, por favor. Ajudante de auditório. Estagiária. Não estou entendendo. Não. Foi responder como estagiário, tu vai reclamar o quê? Vai, fala aí. Ok. Então a pergunta é, alguém eleito pode desviar-se, abandonar-se da fé? Vamos voltar lá no texto de Romanos 8, 29 e 30. Ele fala que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, Deus estabeleceu para o Sinfrônio que se converteu um objetivo final. Estamos juntos, gente? Acompanha, porque é simples lógica. Então Deus falou, eu conheci, ele vai ser igual ao meu filho. Quem falou isso? Deus, certo? O plano de Deus muda? O plano de Deus é frustrado? Não. Aí ele fala o seguinte, e aos que predestinou, ele colocou esse objetivo final, também chamou, também justificou, também glorificou. Então, o texto já mostra que o roteiro vai do começo ao final, porque inclusive está no tempo passado. Nós não fomos glorificados ainda, mas Paulo escreveu no tempo passado. Ou seja, para Deus, a eternidade já aconteceu. Nós já estamos lá. Eu sei que todos nós temos aquela história. Pastor, mas tinha um irmão Josézinho que da minha igreja lá no interior do Piauí. Cadê o Vitor? Ele era tão crente e tal, mas aí deu a louca. E hoje ele é drag queen, sei lá o quê. Ele é pai de santo. Meu pai cantou com um cara que hoje é pai de santo. Pai de santo de verdade, não? Bem, eu sou de verdade também, mas eu digo pai de santo da macumba, né? E tal, porque eu sou pai de santo de outro santo. Entendeu, irmãos? E aí? Irmãos, a gente fica com a palavra, a gente não fica com a circunstância, não fica com o que a gente observa. Quanta gente, meus irmãos, está nas igrejas fingindo. E a igreja que o demoniado se manifestou e junto com ele mais uns 10 membros da igreja. Membros da igreja, membro fundador. Tá vendo como crente que é endemoniado? Não. Tá vendo como gente falsifica a vida cristã e fica dentro da igreja durante décadas? Eu assisti agora com meus pais uma mensagem do Steve Lawson sobre... Não, na verdade é uma mensagem, é uma palestra sobre George Whitefield. É maravilhosa, irmãos. Na Fiel, está dublado pelo Eros Pasquini, que já foi nosso intérprete também. E ele, como George Whitefield pregava o evangelho todas as vezes que ele pregava, porque ele era um evangelista, em plena Fiel, sei lá, 2, 3 mil, a maioria pastores. Sabe o que ele fez? Steve Lawson pregou o evangelho. Já que ele estava falando de um homem que não perdia oportunidade, não importa, estava diante da rainha da Inglaterra, ele pregava o evangelho. Mas a rainha da Inglaterra vai se sentir ofendida. Melhor ofendida do que eu, omisso. Pregou o evangelho. Eu não sei se alguém ali se converteu. A gente supõe que são todos irmãos em Cristo. Mas, meus irmãos, eu tenho certa ideia sobre cada um de vocês, mas eu só tenho convicção da salvação de uma pessoa aqui dentro. E eu só tenho essa convicção porque a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor testifica com o meu espírito. Eu não estou duvidando da salvação de ninguém, eu estou dizendo apenas, meus irmãos, que isso não é brincadeira. Especialmente crianças, jovens, adolescentes, gato que nasce em garagem não é automóvel. Pouco importa se você nasceu num lar cristão ou seus pais se converteram, agora você está lá. Pouco importa se você vai no seu GV toda semana, precisa nascer de novo. Ninguém vai para o céu amarrado ou agarrado à saia da sua mãe ou à calça do seu pai. Isso vale para os nossos filhos e vale para nós também.
Quando alguém fica falando por aí a salvação individual, eu concordo plenamente, essa frase está certíssima. Mas quando ela começa, diz o texto, o Senhor cumpre o seu propósito, ela vai até o final. Certo? Okidoki? Então tá bom. Hoje eu prometi que eu ia ficar na metade do tempo, então a gente vai só dar uma introdução na sequência que é eleição. Trouxe essa frase, meus irmãos, tem uma atrasada ali. Cadê o microfone? Não funcionou mesmo, não? Depois a gente vai para a frase de Wayne Grudem. Desculpa. Pastor, uma dúvida ainda sobre esse questionamento do Leandro. Que a pessoa nunca mais vai perder a salvação e que ela vai ser trabalhada no Senhor para crescer, é verdade. Mas também tem a realidade de pessoas que a gente acredita, né, que são cristãos, mas que acabaram, por exemplo, cometendo suicídio. Ou que se desviaram, não perderam a salvação, mas estão fora da igreja por um tempo. Como é essa? É a mesma explicação que o senhor deu? Ou teria alguma outra observação? Bem, sobre a questão do suicídio em particular, que para mim é tão simples, Jesus disse que só tem um pecado imperdoável. Mas aparentemente os cristãos modernos, especialmente os evangélicos, criaram outro. E esse, inclusive, não é na doutrina protestante, é na doutrina católica, de que o suicídio é um pecado imperdoável. É muito complicado falar isso, porque o pessoal já vem com uma falácia simples. Você está fazendo apologia ao suicídio? Que ideia louca é essa? Eu simplesmente não posso usar do medo para combater algo que é horrível, certo? Porque, meus irmãos, e eu tenho certeza que, inclusive, os assistentes sociais e psicólogos, o pessoal trabalha aqui com o público, pode concordar comigo. Ninguém está absolutamente maravilhoso na vida, né? Ganhou pá. Achou uma boa maneira de ir embora. Não. A pessoa está passando uma crise e uma noite da alma que, se não for ajudada, infelizmente ela encara essa saída covarde como a única que ela tem. Então, não vou nem entrar nesse método mesmo. Agora, se você acredita que suicídio condena alguém ao inferno, a gente vai ficar girando em ciclos e nunca vamos chegar a lugar nenhum. Eu continuo afirmando que a Bíblia diz que só existe um pecado não perdoável, e não é este, certo? E que as circunstâncias que envolvem, infelizmente, alguém tirar a sua vida são muito mais complexas do que apenas você ficar dizendo, não era crente. Então, sobre a primeira parte, que é... Repete, por favor, para mim. Tá. E vamos supor que ele morreu desviado, certo? Ok. Entendi. Isso aí é, como diz o pessoal antigo, vareia. Porque cada caso é um caso, certo? Porque às vezes, meus irmãos, a pessoa pode estar desviada, que a gente chama fora da igreja, por um motivo que eu não concordo, mas e se essa pessoa era de uma igreja que o pastor perseguia? Como a gente, inclusive, está acompanhando uma irmã agora, que o pastor perseguia, que o pastor fazia e dava indiretazinha para ela de púlpito, que a humilhava e tal. Então, houve um momento que ela se desviou, vamos chamar, se magoou, se traumatizou com aquilo e saiu. E ficou 1, 2, 3, 4, 5 meses e aí foi atropelada por um transatlântico. É culpa dela? Ela está desviada, ela está fora da igreja, certo? Então, há circunstâncias e circunstâncias. Eu acredito que ele não vai se incomodar, mas meus pais saíram da igreja por causa do pecado dos outros. E ficaram mais de uma década desviados. O erro deles é que a minha igreja era a terceira. Eles podiam ter ido para a segunda, podiam ter ido para a primeira batista. Tinha igreja, tinha opção. Mas aí o pecado entrou e um pouco de auto, né? Orgulho próprio, resolveram ficar em lugar nenhum. E aí lá se passou uma década inteira. Agora, meu pai sempre falou, me converti com 8 anos de idade. Me batizei com tantos anos de idade lá no interior do Espírito Santo. E mesmo durante esse período, ele estava salvo. Nunca deixou de ser salvo. Agora, olha que interessante. Lembra do que eu falei que ele cantou com o Pai de Santo? Era um quarteto masculino, certo? Até onde eu me lembro, ele é o único que está na fé. Esse é Pai de Santo, esse também destrabalhou, sei lá para onde, o outro também. Nunca voltaram, inclusive já morreram. E continuaram vidas dissolutas. E não é porque é meu pai, mas eu nunca vi meu pai vivendo uma vida dissoluta. Era sempre trabalhando com a família, né?
e nunca viveu por aí na bagunça. Então, essa é a diferença. Você tem que observar caso a caso. Você vê a pessoa que, às vezes, ela está se justificando no que aconteceu no seu passado, na sua experiência, e não quer congregar. Ela está errada, completamente errada. Eu estou, inclusive, acompanhando uma irmã que ela está nessa, porque... E contou toda a história. Eu falei, minha irmã, eu lamento, mas não justifica, porque há literalmente dezenas de igrejas, outras na sua cidade que você poderia ir. É virtualmente impossível que cada uma seja tão ruim como aquela lá, né? E assim vai. Então, eu analisaria caso a caso. E ainda lembrando, eu não tenho um aparelho para analisar a salvação de ninguém. Eu estou apenas falando de uma maneira exterior, né? De observação. Wayne Grudem, meus irmãos, um dos provavelmente melhores teólogos sistemáticos que nós temos, escreveu o seguinte: eleição é um ato de Deus antes da criação, no qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa da sua suprema boa vontade. Então, um bom resumo, onde comprova-se que eleição não é para a condenação. Nós já nascemos condenados. É sempre bom destacar isso, meus irmãos, porque são um dos espantalhos que as pessoas gostam de falar sobre a fé reformada, sobre o monergismo, sobre o calvinismo, use o termo que você quiser, que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a condenação. E aí, quando você explica isso, ele diz assim, tá, mas se Deus salva só alguns, ele automaticamente está escolhendo esses para a condenação. E eu vou repetir a mesma explicação. Não. Porque, a princípio, Deus não precisava fazer nada. Uma humanidade que decidiu rebelar-se contra o Senhor, Deus poderia virar para a sua humanidade e dizer, te vira? Podia. Lá no Éden. Adão comeu, Eva comeu, beleza. Sorte. Boa sorte. Tá? Depois você me conta aí como é que vocês se viraram com isso aí. Porque eu dei o pão e o queijo na mão para vocês fazerem tudo que vocês precisavam fazer e vocês estragaram tudo. Mas o que o Senhor faz, meus irmãos? Ele toma sobre si a nossa culpa. Aí você vai dizer que ele não tem direito soberano de escolher quem vai ser o alvo da sua graça? Quem vai ser o alvo da sua misericórdia? Ou nós nos esquecemos do texto que diz, terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Tá ou não está na Bíblia? Parece que o pessoal, pula estrategicamente esses versículos. Então, meus irmãos, quando a gente coloca a soberania de Deus sobre tudo, inclusive a redenção, isso aqui faz muito mais sentido. Fica muito mais fácil de nós compreendermos. Ok? Eleição, só para darmos essa continuada aí, até onde eu consigo chegar. Eleição, do grego eklogê, o eleitos, do verbo ekletoi, diz respeito ao ato livre e soberano de Deus de escolher aqueles que, sem mérito algum, serão alvos efetivos da sua graça salvadora. Alguém disse assim, a salvação é pelo livre-arbítrio. Eu concordo, de Deus. Salvação é pelo livre-arbítrio de Deus. Ele tem, que é o que está aqui. O ato livre e soberano. Deus, sem nenhum constrangimento das nossas ações, certo? Escolhe aqueles para o qual ele vai demonstrar a sua graça salvadora. Romanos 9, irmãos, 14 a 24. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, olha aí, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês me dirão, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? E aí Paulo vem, meus irmãos, com todo o seu jeitinho paulino, no versículo 20, diz o seguinte, mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, porque me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder,
suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Esse texto, meus irmãos, eu não tenho nem condição de expô-lo todo aqui, porque a gente ficaria literalmente o dia inteiro. Mas o que Paulo está basicamente falando aqui? Que quando nós questionamos a eleição, ele está dizendo assim, Senhor, quem é o Senhor para escolher? E aí Deus está respondendo o seguinte, veja bem, lembra que eu falei, irmãos, que não precisava ter feito nada? Ele? O que Paulo está dizendo aqui? Deus tolerou os ímpios como vaso de ira. E aí Deus não tem direito de escolher os salvos para demonstrar sua misericórdia? Deus não precisava ter feito nada a favor do homem. E ainda assim ele fez. O que acontece, meus irmãos, com a fé bíblica, a fé que estamos vendo aqui, é que ela exalta o Senhor acima de tudo. Enquanto que a alternativa é um Deus que está lá, né? Esperando o final do culto para vir o apelo. E está lá, Gabriel, acho que é hoje. Acho que é hoje. Eu já fiz a minha parte, já mandei meu espírito, o sinfrônio está quase lá. Aí, Gabriel, vamos ver, né, Senhor? Aí lá tem o final do culto. Aí tem o apelo. Lucas, não esqueça, música em tom menor, né? Porque amolece mais o coração. Ou então Jesus Cristo mudou o meu viver, também é muito bom. Aí o pastor faz o apelo. Aí o camarada vem. Aí o pessoal diz, hoje tem festa no céu. Já viu esse cenário? Quantas e quantas vezes, né? Aí lá no céu está o Senhor e Gabriel. Sabia que era hoje. Isso é uma ironia, meus irmãos, porque nosso Deus, Ele sabe exatamente o dia que eu ia me render a Ele. Ele tocou no coração da minha avó que ligasse, convidasse meus pais, porque aquele dia Ele tinha um encontro comigo. É Ele que me buscou, eu não busquei. Eu que estava perdido. Essa noção desse Deus pedinte não é uma noção bíblica. Lembra da parábola? Ele manda os seus servos, saiam pelas ruas e tragam as pessoas para o meu banquete. Se eles se recusam, obrigue-os. Essa é a noção, meus irmãos. E eu não estou dizendo que alguém é convertido à força e nem contra a sua vontade. Ninguém vem para o reino, né, estribuchando e se recusando, não. Porque com laços de ternura lhe atrair. Não é o que o profeta fala? É isso que acontece, meus irmãos, na conversão. Deus envolve a mente e o coração do homem com a sua graça e misericórdia. Ele é atraído para o Senhor. É uma história de amor, na verdade. Mas é uma história de amor onde o Senhor é soberano em decidir a quem Ele irá dedicar essa história de amor ou colocar nessa história de amor. Então, eu recomendo que os irmãos leiam com muita calma esse texto de Romanos 9, 14 a 24 que eu li. É muito precioso, isso vai ficar para um dia, a exposição de Romanos, a gente fala isso com muita calma, mas basicamente é isso aqui. Paulo fala sobre o oleiro, não é isso? Então o oleiro está lá, não gostou, amassou tudo, faz outra coisa e vai ficar do jeito que ele quer. E assim faz o nosso Deus na nossa vida também. Outro texto vai acompanhar, irmãos, a gente vai ficar nesse parágrafo, porque quero ser uma pessoa da minha palavra, é Romanos 11, certo? 3 a 8, que é o mesmo contexto de 9 a 11 de Romanos, que fala sobre eleição e o papel também de Israel. Vamos lá. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Deixa eu ver se eu passo no teste de expositor bíblico. Isso lembra alguém alguma coisa?
Deus mandando a mensagem, Deus salvando o remanescente, Deus endurecendo o resto. Lembra alguma coisa, irmãos? Israel, aonde que vocês ouviram isso recentemente? Na exposição de Isaías. Não é exatamente isso que está lá? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Beleza, Isaías. Vá a esse povo. E eles não vão lhe ouvir. Não é isso que está no resto do texto, que o pessoal não lê nos cultos de missões? Eu não falei, irmãos, que a partir do tempo de Isaías começa o processo, 700 anos antes, de endurecimento, que culmina na vinda de Cristo e na rejeição do Messias, e como Paulo coloca aqui, isso continua até o dia de hoje. Então, parênteses, quando você vê aquele vídeo lá do soldado de Israel, tudo de kippá e de talit, né? Cantando e dançando e tal, Adonai isso e Yahweh aquilo, calmazinha, devagar com andor. Esse é o povo de Deus mesmo, né? Não. Tem muito mais, irmãos, folclore, cultura, tradição do que qualquer coisa. Eu não diria de todos, mas de grande parte, certo? Então, é praticamente a mesma coisa que um monte de brasileiro de mão dada rezando o Pai Nosso. Não conhece Deus, não conhece Jesus, nunca se converteu, mas aprendeu o Pai Nosso desde pequenininho. É a mesma coisa, certo? Por quê? Porque hoje há um espírito de endurecimento. Entra lá naquele meio, eles estão lá, né, celebrando Yahweh, Adonai e tudo mais, e diz assim, isso mesmo, glória a Jesus. Todo mundo vai dizer assim, hã? Fora daqui com esse goi, com esse gentio. Por quê? Eles ainda não se renderam ao Messias, irmãos. A gente viu isso abundantemente na nossa conferência, ok? Então, não espiritualize muito o que está acontecendo lá, que não é bem assim. Então, peço a sua memória, se juntando à minha, nós paramos neste slide, no primeiro parágrafo, e daí continuaremos, permitindo o Senhor, na semana que vem, também na doutrina da eleição. Amém, meus irmãos? Oremos. Pai querido, obrigado por esse tempo que tivemos hoje, apesar de mais curto, de aprendizado da Tua Palavra, e que continue, ó Deus, fortalecendo e amadurecendo a nossa fé a cada passo. Abençoa, Deus, nossa reunião que teremos agora e o resto do nosso dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.